Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar História. O assunto de hoje é sobre a abolição da escravatura, que foi comemorado no dia de ontem, no dia 13 de maio. Porém, a tia Patrícia não deu ontem, porque eu quis seguir os dias das matérias da semana com vocês, tá? Mas estou dando hoje, que não tem problema nenhum. Então, eu prefiro que vocês peguem o caderno de matemática, tipo, essa matemática na cabeça. Eu prefiro que vocês peguem o caderno de história, com a folhinha que vocês pegaram na escola, está escrito assim, abolição da escravatura, e vão fazer o cabeçalho e o São Gonçalo. Colégio São Francisco, São Gonçalo, 14 de maio. Depois, aí vocês botam em aula, aí depois vocês vão e colam a folhinha da abolição da escravatura. Enquanto vocês estão fazendo o cabeçalho e colando a folha, eu vou dar um vídeo falando sobre a abolição para vocês. Aí depois a gente faz a leitura do texto, tá bom? Pequenos Ilustres. A pequena ilustre Princesa Isabel, conhecida como a Redentora, é uma das figuras femininas mais importantes do país e ganhou esse apelido por seus grandes feitos, como acabar com a escravidão no Brasil. Princesa Isabel nasceu em 1846, no Rio de Janeiro. Seu nome era Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon, Duas Sicílias e Bragança. Ufa! Um nome digno de princesa. Isabel era a segunda filha do imperador do Brasil, Pedro II, e neta do imperador Dom Pedro I. Com 4 anos de idade, foi declarada herdeira do trono. Isabel tinha uma irmã caçula, Leopoldina, sua grande companheira de aventuras. A princesa cresceu e com ela seu desejo de estudar e saber mais. Mostrava grande interesse por aprender e passava horas estudando literatura, mitologia, matemática e botânica. Isabel falava várias línguas, como latim, inglês e alemão. Ainda jovem, prestou juramento como herdeira do trono. Em 1876, seu pai, Dom Pedro II, viajou para os Estados Unidos. E por um período, a princesa assumiu o trono do Brasil. Nesta época, vivíamos a escravidão, um período feio do nosso país, onde negros trabalhavam como escravos, sendo forçados a trabalhos duros em grandes fazendas sem ter algo em troca. Isabel não aceitava essa desigualdade e queria fazer algo para mudar. Foi quando, no dia 13 de maio de 1888, a princesa assinou a Lei Áurea e passou a ser chamada como a Redentora. A lei levou esse nome por simbolizar o período da exploração de ouro no país. Com esta lei, Isabel libertou os escravos do Brasil. Todos agradeceram ao bom coração da princesa, que entrou para a história da nossa nação. Princesa Isabel foi a primeira mulher a governar o Brasil e lutou por um país mais justo e igual. Vocês viram um vídeo, espero que vocês tenham gostado, falando sobre a escravidão. Nós vamos agora fazer nossa leitura da nossa folha. Abolição da escravatura, 13 de maio de 1888. Os portugueses começaram escravizando os índios brasileiros.
Depois passaram a comprar na África os negros como escravos, aprisionados, para trabalharem na lavoura de cana-de-açúcar, nas minas e nas casas dos senhores do engenho. Faziam comércio com os compradores de escravos que se tornavam dono deles. Os escravos trabalhavam e tinham que obedecer os seus senhores. Quando algo saía errado ou desobedeciam às ordens que lhe eram dadas, eram castigados com chicotadas e presos em correntes nas senzalas. Senzalas era o local onde comiam e dormiam. Eles faziam isso e ficavam lá como exemplo para outros. Muitos se revoltavam e fugiam dos seus senhores, escondendo-se em lugares de difícil acesso. Esses locais de refúgio, onde os escravos ficavam longe de todo sofrimento, recebiam o nome de quilombos. Então, alguns deles se revoltavam e fugiam. E quando eles conseguiam fugir, porque fugir era muito difícil, e quando eles aconteciam deles fugir, eles iam para esse local que é o quilombos. Muitos brasileiros, como Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, José do Patrocínio, André Rebouças, Luiz Gama e Antônio Bento, defendiam o fim do cativeiro, o fim da escravidão. Por isso, eram chamados abolicionistas. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que substituía seu pai, o imperador Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, que acabou com a escravidão. Os escravos tiveram, então, a sua liberdade. A influência do negro na cultura brasileira. Principalmente no mês de maio, data em que foi assinada a Lei Áurea, muito fala sobre os negros e sua influência na formação cultural do povo brasileiro. Isto significa que a herança africana faz parte do nosso cotidiano, estando presente em nossa culinária, na música, nas danças, na religião e no vocabulário. Culinária. Os negros trouxeram uma gastronomia riquíssima. Aqui reestruturaram pratos e fizeram iguarias com ingredientes que trouxeram da África, como coco, inhame, café, quiabo, gengibre, melancia, banana, azeite de dendê. Também incorporaram elementos que não eram seus, como amendoim, pimenta, mandioca e milho. Dessa mistura surgiram delícias como cuscuz, é uma delícia. No começo feito com arroz, mas aqui passou a ser feito com milho, feijoada, moqueca de crutáceos e cururu, entre tantas outras. Música. Instrumentos de manifestações culturais como agogô, abê, pirimbau, alfaias e ainda são amplamente utilizados e estão diretamente ligados aos negros. Danças. Algumas expressões culturais como o maracatu, o samba, a capoeira, o coco e o congado estão vivíssimas e têm uma relação estreita com os negros escravos trazidos para o Brasil. Religião. Não podemos deixar de citar manifestações religiosas como os afoxés, orixás, xangôs, candomblés que trazem crenças. Vocabulário. Temos inúmeras palavras que foram modificadas ou adaptadas à língua portuguesa, como chequerê, xodó, tangá, maracutaia, dando assim uma enorme contribuição à formação linguística do povo brasileiro. Na outra folhinha tem umas atividades falando sobre a escravidão. Então eu preciso que vocês releiam o texto novamente para vocês que possam fazer a correção da atividade, tá bom? Logo em seguida a tia Patrícia pega vocês para corrigir, tá? Um beijão.